Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus, habite aí o nosso coração. Nós vamos dar início ao nosso estudo da manhã. Nós vamos ler primeiro uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Depois faremos a nossa prece. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual que nele habita, transitoriamente, deixa-o para assumir sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos para o estudo do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que nestes momentos, Senhor, estes breves instantes de nossa vida, possa se transcorrer em clima de paz, de harmonia e de tranquilidade. Que possamos absorver a vossa mensagem à luz da doutrina espírita, preparando a nossa semana e os nossos corações. Envolva, Senhor Jesus, nesse instante, todos aqueles que buscam esta casa para o conforto de suas dores físicas e espirituais, encarnados e desencarnados. E te rogamos, Senhor, que envolva carinhosamente a nossa companheira e amiga Maria Célia, que fará o estudo desta manhã. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, que assim seja. Então, amigos, a gente está recebendo a nossa amiga, companheira de tanto tempo, Maria Célia, lá do Centro Espírita Alvorada Nova. Seja bem-vinda e que Jesus te ampare. Bom dia a todos. Todas as casas espíritas são maravilhosas, mas essa aqui tem calor de aconchego sempre, desde quando começou. Eu estive com essa casa quando não tinha teto, ela só era no mundo espiritual. E a gente fez uma palestra com os porcos chorando ao fundo, num terreno baldio, onde alguns irmãos tomavam lanche. É uma alegria enorme ver essa história, ver esse progresso, e agora como acolhe com a gente sentadinho, agasalhado do frio. Qual deve ser a extensão desse espaço no mundo espiritual? Que Jesus continue nos abençoando, e me sinto muito honrada de estar aqui, e peço ao Senhor que me faça a altura da mensagem que nós vamos ler hoje. O texto é do livro Palavras de Vida Eterna, e eu sempre trago o texto impresso, porque essa mensagem é igual a mensagem pequenininha que você pegou, só que nós teremos um trabalho intuído pelos amigos espirituais dessa casa, através da minha voz e através dos pensamentos em cada um. Então, quando você levar para casa, já é uma mensagem que você refletiu, que você já parou para ver todos os detalhes, pelo menos nesse momento inspirado pelos amigos espirituais. Então, primeiramente eu vou ler, depois a gente vai parar para analisar cada coisa. O texto é Mãos em Serviço. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vive estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros
na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. O texto é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Esse texto nos concita ao trabalho, mostrando especialmente as mãos. E interessante que Jesus toca a quem ele quer curar. Então ele não fala só das mãos em serviço, ele fala do toque efetivo. Que a gente sabe que nos dias de hoje é confuso, mas e difícil, principalmente se formos mais desconhecidos, mas que pode ser entre os nossos familiares. Quantas vezes não tocamos a mão do nosso familiar ou o abraço? Porque esse toque, quando a gente passa a boa energia, é o dobro ou o triplo. Quando alguém está chorando, confortar com palavras é bom, mas o abraço às vezes vale mais. Então, que seja mãos em toque, especialmente em toque do trabalho para o próximo, em toque de mãos na mão, de bom dia, de boa tarde. Enfim, é o texto que trouxe para nós, o que a casa propôs para nós hoje, que nossas mãos estivessem em serviço. E eu vou ler o pedacinho e coloquei aí no texto embaixo, quando que a gente vai ver Jesus fazendo isso e de que forma? E descendo ele do monte, na página 1 ainda, gente, e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Esse texto ele é analisado no livro Primícias do Reino, no capítulo 13. A Amélia Rodrigues acrescenta textos que não estão no Evangelho, mas que, inspirados pela psicografia de Divaldo Franco, ela traz para a gente mais minúcias do momento e faz com que a gente compreenda como que Jesus estende as mãos, como que ele fez essa extensão das mãos. E ela começa falando do leproso que foi curado, o que ele fez com a cura, o que se faz com a cura, com as mãos que recebem cura, que Jesus continua curando até hoje, muito e intensamente. Se vocês fizerem observação a respeito das pessoas que oram para as que estão doentes, estão havendo grande modificação até do conceito da ciência a respeito disso. Pesquisas estão sempre realizadas, já disse isso aqui nessa tribuna. Pega-se pessoas com o mesmo grupo de doença na mesma fase. Um grupo recebe oração e o outro não. Depois faz os exames daí a 30 dias, daí a 60 dias. E muito mais evolui para o bem as que estão recebendo oração e não estão sabendo que estão recebendo. Então é o efeito da oração da gente pelo próximo. E não é só um grupo religioso, uma pessoa que tem uma oração forte. São vários grupos de religiões diferentes orando por um grupo de pessoas que também são de religião diferentes. Mostrando a ação da força do pensamento amoroso pelo próximo, é o estender as mãos que a gente pode. Quem não pode orar pelos doentes?
Quem não pode concentrar sua energia por uns 10 que souber que está passando dificuldade? Maria Célia, vai curar igual Jesus? Não, não vai curar igual Jesus, porque a gente não tem o poder de Jesus ainda. Mas ele nos disse, vós podeis fazer como fiz e muito mais, desde que a gente se aprimore e ame como Jesus. Mas enquanto a gente não se aprimora e ama como Jesus, a gente tem que ir fazendo. Que o Haroldo Dutra Dias, ele está falando num videozinho curtinho na internet, o seguinte, que se a gente esperar para ficar melhor, para trabalhar para o próximo, a gente vai perder tempo, que é melhor que a gente trabalhe, que aí a gente se torna melhor. Ele faz um trocadilho com as palavras e nos chama a atenção que o aperfeiçoamento vem pelo trabalho. Eu não tenho que esperar ser perfeito para começar a trabalhar. Jesus, quando escolheu seus apóstolos, não escolheu os mais sábios do lugar. Escolheu os que estavam dispostos e que tinham um sentimento no coração disposto àquele trabalho, que poderia crescer. E ele olha todos nós com o mesmo olhar. E ele veio até nós para nos concitar esse trabalho. Mandaram-se vários profetas iluminando o caminho do homem antes de Jesus. Mas quando Jesus percebeu que seria melhor vir, ele veio e se sujeitou às dificuldades todas que a gente sabe das histórias de Jesus, o que ele enfrentou de dificuldades e o tipo de vida, a forma que ele desencarnou. Mas quantas lições belíssimas deixou para nós, e essa foi uma delas. Amélia Rodrigues conta que esse leproso, na verdade, leproso, hoje em dia a gente fala ranceniano, mudou o nome de tanto estigma que tinha a palavra lepra. Mas como o texto é mais antigo, usou a palavra lepra. Eu vou usar a mesma. Que esse leproso, ele já estava perdido há muito tempo. O que acontecia com a lepra? O que acontece? Não sei se as pessoas sabem o que é uma doença da pele, vai formando manchas roxas, vai soltando tecido e vai sendo destruído por bactéria. E aí a pessoa vai ficando sem os órgãos, vai tendo muitas dificuldades à medida ao longo que a doença vai se desenvolvendo. Graças a Deus, hoje em dia, nós não padecemos disso mais, porque a bondade divina é imensa e o homem desenvolveu inteligência para combater a bactéria. Tem tratamento contínuo e tem tratamento. As pessoas não estão sofrendo muito disso. Se estiverem indo aos seus médicos, logo encontrarão logo que se deparam com os primeiros sintomas, vivem uma vida normal medicado. Antigamente ainda se isolava em grandes hospitais e hoje ainda são recolhidos dos hospitais aqueles casos que não chegam ao médico em tempo. Mas, desse sofrimento, a humanidade já se livrou um pouco, que não é fácil você ser identificado com qualquer tipo de doença, especialmente essa. Mas a gente sabendo que tem saída, que a gente pode levar aquela prova com mais facilidade, que a gente tem amparo, muito melhor se torna essa prova, né? Muito melhor é o ganho da humanidade nesse sentido. Mas ao tempo de Jesus era terrível, porque ela é contagiosa. Então, do momento que a pessoa saía, a Amélia Rodrigues fala nesse texto que eu estou relatando em resumo para vocês. Quando a pessoa era identificada com a doença, imediatamente ela era expulsa da cidade, ela tinha que ficar nos campos perdidos, ela era um andarilho dos campos, perdidos tendo como o teto as estrelas e a roupa que conseguia alguém jogar para usar quando aquela começava a rasgar. As dores intensas que a doença provoca quando não medicada, a tristeza do abandono total, a perda do nome, e tinha um sino batendo, que aonde se aproximasse, outro que ouvisse o sino saía correndo para não pegar a doença. Depois, à medida que a doença foi aumentando, surgiu um vale dos leprosos, onde as pessoas, sabendo da existência, quando estava doente, ficavam a procurar até que encontrava. Desse vale dos leprosos, a gente tem notícia que Madalena passou seus últimos dias depois do desencarne de Jesus lá, tratando e ajudando a tratar os que estavam lá. As pessoas aproximavam, jogavam as comidas e saíam correndo, para que aqueles chegassem ali e recolhessem. Mas esse não estava em nenhum lugar, ele estava só mesmo. Amargava a solidão e a tristeza de ter perdido o lar, por conta da doença, perdido os familiares, perdido todos os afetos. Já tinha chorado tudo que podia. Já não chorava mais. O sofrimento era tanto, a dor física era tanta, que como se tivesse sido calejado. E aí ele está próximo ao monte que Jesus costumava pregar.
Não se sabe, ela num detalhe, se é o monte onde Jesus fez as bem-aventuranças. Mas provável que seja que Jesus sempre ali ia, em várias ocasiões, pregar. Mas independente de onde seja, Jesus estava descendo. E ele olha Jesus e sente a vibração imensa de Jesus. Jesus entra na alma dele. A vibração de longe, de longe. Ele sente uma paz imensa, um conforto imenso, como se tivesse recebido uma energia intensa de alegria, de paz. Ele fala assim, nossa, de onde está vindo isso? Ele olha e vê Jesus. Ele vê uma beleza imensa de Jesus, uma paz imensa. E aí ele lembra que ele já tinha ouvido falar do Messias. Então ele fala, esse é o Messias, só pode ser. E imediatamente cresce nele uma fé e uma coragem inexplicáveis até então, que estava desolado e desamparado. E ele aproxima de Jesus e fala esse texto aí. Senhor, né? Se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Mas a Amélia Rodrigues não fala mais. Ele fala assim, Senhor, com toda a sua capacidade e poder, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aí Jesus sente nele todo o desejo que tem que ser imprimido nessas horas, toda a força daquele desejo, e cura. E ele vai embora. Mas Jesus antes recomenda para ele, não conte para ninguém o que passou aqui, mas vá ao templo e pague vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, o que Jesus faz com isso? Primeiro ensina para o leproso não contar o bem que ele fez. Não interessava o bem que ele fez ficar sendo propagado. O bem que a gente faz tem que ser silencioso. Mas que ele obedecesse à lei. Porque qual era a lei? Cada um que conseguisse uma cura ia, está lá no Levítico, no livro Levítico, Moisés deixou lá escrito, ia lá, esse aí então, para esse tipo de cura, um ritual, levava animal, sacrificava, voltava no outro dia, tomava não sei quantos banhos, para que a pessoa pudesse ser admitida de novo à sociedade. Então, não só para ensinar que a gente tem que obedecer à lei humana, ainda que ela possa ser difícil e injusta em alguns pontos, que nós precisamos dela para o nosso ordenamento social, Jesus ensina a obediência e ensina que ali é a forma dele reintroduzir na sociedade, que só com o aval dos sacerdotes, ele está limpo mesmo, o doente tirava as vestes, conferia todas as partes do corpo, já estava tudo sadio. E aí ele tinha o aval para ser reintroduzido à família e à sociedade, que é tudo que a pessoa deseja. E ele está tão tomado de alegria quando isso acontece, que ele, diante de Jesus, que ele abaixa, coloca o rosto ao chão e fala, Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus fala que ele vá ao templo, apresente a oferenda que Moisés deixou, ensinando e que não falasse com as pessoas, quer dizer, o bem que eu fiz não é para ser propagado desse modo. O que tem que ser propagado de Jesus são os seus ensinamentos, as suas palavras, o seu comportamento de amor ao próximo. O que ele quer dizer é, faça o bem sem alarde, não é para publicar o bem que você fez. As pessoas vão imitar o seu exemplo, independente de alarde, e o alarde humilha quem recebe. Mas o leproso nem pensou nisso, né? Ele estava tão contente que quem encontrava, ele falava que ele tinha sarado. Ele vivia em trapos, diz que no momento que ele estava recebendo aquela cura, que ele sofreu vários frêmitos, várias sacudidas no corpo, esticadas, e diante dos apóstolos da multidão, aquelas pústulas profundas iam se reconstituindo. Eu imagino que isso possa ter durado aí meia hora, uma hora, não sei quanto tempo foi. Mas que ele foi sentindo a mudança daquilo ali, e os apóstolos assistindo aquilo ali, embevecidos, encantados, estupefatos, e aquelas vibrações de cura se espalharam no entorno, atingindo muitos que estavam em volta. A energia não foi num só.
E aí, à noite, quando Jesus se reúne com os apóstolos, que ele sempre fazia depois de estar com a multidão e fazendo as curas, à noite ele está com os apóstolos, e os apóstolos tinham nesse momento oportunidade de fazer perguntas. Aí Simão pergunta a Jesus: Senhor, por que mandaste ele pagar, ele fazer oferta no templo? Era necessário? Aí Jesus responde que era necessário a obediência aos ordenamentos e necessário a gente se submeter ao grupo social que está para ser ali introduzido e fazer a ação que se tem que fazer. André pergunta para ele se o leproso estava em condições de cura espiritual para receber aquela cura física. E ele fala que não, que ele foi curado e carregava aquela moléstia, porque tinha sido, em situação anterior, alguém muito orgulhoso que humilhava muito aqueles que estavam submetidos a si mesmo. Mas aí André pergunta: mas então, como foi curado? Aí Jesus fala que a misericórdia do Pai é infinita, independente de como você esteja. Que Jesus cura sempre, sempre. Que quando a gente tem aquela intimidade e aquela fé e aquela busca que aquele leproso teve, aquela certeza de estar diante de quem pode curar, ele pode curar ainda que aquela doença não tenha feito o efeito de curar o espírito. Porque Deus dá as dádivas todos os dias e cabe a cada um ser responsável pela dádiva que ganhou. Então, se ele ganhou a cura, com a responsabilidade da cura, ele tinha que ir fazer o bem e imitar o que Jesus estava fazendo. É o que a gente tem que fazer. Então, quando nos sintamos doentes, com grandes dificuldades, não sintamos que nós não podemos pedir a cura, porque isso é resgate. Se você quiser a cura, peça, porque a misericórdia divina é infinita. E ainda que você não ganhe toda a cura física, você vai ganhar calma, paz, e a cura do espírito certamente ganhará. Porque quando a pessoa confia infinitamente na bondade divina, entende por que sofre, que veio aqui, como a doutrina espírita nos ensina, em provações, a cada reencarnação, aprendendo mais e ressarcindo débitos antigos, em redenção. Cada vez que a pessoa entende isso mais ela tem capacidade de fazer o bem e ter essas mãos estendidas em serviço que Jesus colocou a dele e que Emmanuel nos convoca, mostrando que a sociedade toda estende as mãos e que a gente tem que estar na sintonia da sociedade, que a gente tem que estar sempre fazendo bem em todos os momentos. E que quanto mais nos aproximamos pela fé, pela coragem, pela certeza da misericórdia divina, mais alcançamos as energias de cura, ainda que ainda não tenhamos o espírito curado. Então a gente precisa muito ler, refletir, igual aqui a obra fala, a nosso texto fala, muito para melhorar e entender por que temos que fazer o bem, para curar o espírito. Mas a gente pode pedir a cura do físico também, caminhar os dois juntos. Mas a gente não caminha se a gente não colocar as mãos em serviço. Além da reflexão, essas mãos têm que estar operosas. Tem um livro que chama Evangelho por Emmanuel, onde foram recolhidos os textos que Emmanuel fala por cada pedacinho do Evangelho. Nessa parte desse pedacinho, tem um texto do livro Reformador lá, do jornalzinho Reformador, que fala que a gente tem que ter muita atenção, colocar as nossas mãos em serviço, sempre, no trabalho. Mas ter atenção também que nossas mãos não sejam aquelas que pegam o ouro para fazer usura, desviando dos locais que deveriam estar, especialmente os públicos, das mãos que fomentam discórdia, das mãos que escrevem textos desanimadores, textos caluniadores, das mãos que forjam guerras, fazendo conchas de sangue, das mãos que não resolvem fazer o bem. O que a gente entende que a Amélia Rodrigues traz
é que a gente tem que estar todos os momentos pensando e unidos os pensamentos com Deus e Jesus. Porque quando a gente está assim, a nossa tendência é não errar. Porque a gente é invadido pela luz que vem carreada por esse tipo de pensamento. Então, quando as tentações baterem no meu coração, na minha cabeça, pela vingança, pela raiva, pela desconsideração do outro, que eu me lembre que isso é só atraso espiritual do outro, se eu souber relevar e contornar e orar por aquele que faz isso, pelo menos mal a mim ele deixará de fazer pelo o envoltório que faça em mim. Por mais que você chore de aborrecimento diante de um familiar que te agride, se a gente fizer orações continuamente, um momento passa. E depois haverá um momento que você não chora mais. E ele continua fazendo, porque ele só vai mudar o dia que ele quiser. Mas você mudou. Pelas vibrações divinas que você alcançou no momento que sofri e pedi ajuda. Então que a gente mesmo sofrendo, chorando, que ore. Senhor, ajude-me a tormentar e envolva essa pessoa. Se você não envolver a pessoa, você vai se envolvendo de tal modo que aquelas ofensas não te atingirão muito mais. Então, esse aprendizado de como conviver dentro da família, como conviver dentro da sociedade, como viver dentro da cidade, dentro da casa espírita, é para que a gente aprenda a colocar as mãos em serviços como Jesus fazia. Jesus não olhava se a pessoa merecia, olhava se o pedido era sincero, se a vontade era verdadeira. Então eu vou ler agora cada frase do texto para a gente avaliar. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através de braços para concretizarem boas obras. Então aqui ele está chamando a atenção da gente para aquelas pessoas que imaginam muito, mas põem todos para fazer, ela mesmo não. Ah, já viu como é que isso aqui podia ser melhor? Dá para você fazer? Ou quando não faz, dá para você fazer, vai te dando as ordens. Conheço pessoas assim. A gente tem que pensar que a gente tem que ser o primeiro a pôr a mão na massa, até para exemplificar. Mas as boas ideias são ótimas, né? Melhor que não as tivesse, né? Cidades que honram a civilização. Ai de nós se não fossem os lixeiros que trabalham, aqueles que trabalham fazendo manutenção dos encanamentos para conduzir o nosso esgoto, aqueles que fazem manutenção das trocas de luz, aqueles que fazem todos os trabalhos, aqueles que estão nos hospitais atendendo a gente quando passa mal. As cidades, elas têm os seus serviços, todo mundo colocando a mão. Mas se a gente pensar que não é só o dever da cidade, o serviço que a cidade faz será a metade. Se cada um recolher o próprio lixo da maneira adequada, se cada um fizer cada vez menos lixo para não poluir a cidade. Enfim, a nossa colaboração, as nossas mãos estendidas, farão até a gente ser sintonia com esse grupo de pessoas que trabalham sempre. Médicos despendem largo tempo de estudo para a conquista do título que lhes confere direito de reorientar o doente. No entanto, vive estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Não adianta o médico estudar aquilo tudo se ele não souber um sorriso, um conforto, se ele não souber colocar a mão no paciente como tem que ser colocada, né? Embora muitas vezes a gente saiba que o movimento é grande, que às vezes estão numa demanda muito grande, a gente sabe a diferença de uma consulta que o médico pelo menos ouviu direitinho. Tem muitos médicos que trabalham bem, graças a Deus, a maioria. Tem aqueles que ainda não sabem ou não sentem direito do quanto estão investidos, do mandato enorme que tem nas mãos. Mas nós também, será que nós estamos conscientes dos mandatos que nós temos nas mãos? Nós, eu, Maria Célia. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo tempo da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. E estendendo as mãos ensinando as crianças, né? Então, que a gente possa ajudar sempre que puder nesse caminho, que é um caminho também árduo, né? Ensinar aquele a caminhar. Cada reencarnação do nosso espírito, agora ele lembra as mãos que nos acolhem no regaço materno, né? Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos no regaço maternal que nos acolhe. A gente vai estender aqui regaço maternal, paternal, né? Dos avós, né? Parental, né? Das tias. Enfim, todas essas mãos que acolhem aquele que recebe,
que canta musiquinha confortável, que ensina o mínimo, que acolhe com amor. Aí a gente lembrar as mãos, quantas mãos, né? Quantas mãos foram necessárias para que nós estivéssemos aqui hoje, né? No longo da nossa infância, as doenças que tivemos, os desgostos, né? Os aborrecimentos da infância. Toda refeição, para surgir, perde braços em movimento. Hoje em dia, na nossa sociedade, está tendo um movimento até de mais pessoas participarem da cozinha, né? Tão bonito ver esse movimento da culinária, né? As televisões influenciando. E as pessoas colocando as mãos na sua comida, uma boa parte que está ouvindo isso, entrando nessa corrente bacana de fazer meu próprio alimento mais limpo, mais saudável, né? E hoje em dia o alimento da casa já está mais ou menos direcionado a quase os adultos, pelo menos, ou 2, 3 adultos da casa, né? Mas antigamente ficava só nas mãos das mulheres, né? Convocando os homens hoje em dia ao trabalho, né? Que as mãos deles também sejam mãos de cozinhar, né? De cuidar, de limpar, né? Cultivemos a reflexão para que nos aclare o ideal. Então aqui está falando da necessidade de vir aqui estudar, de estudar em casa, para que os nossos ideais do bem sejam reafirmados todos os dias. Muito importante que a gente consiga todos os dias ler nem que seja 3 frases de estímulo. Às vezes você está muito cheio de outras tarefas que não são as tarefas exatamente da religião, e a energia vai indo embora, né? Se você tiver uma mensagenzinha curtinha dentro da bolsa, abrir, dar uma lidinha em 3 frases, 2 frases, já reabastece. Só o pensamento já busca. Então, cultivemos a reflexão para que se aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Que o nosso ideal de bem fazer o bem, de refazer nossas energias que nós viemos refazer aqui hoje. Enquanto nós estamos sentados aqui, quantas mãos operosas dos amigos desencarnados estão nos abençoando com suas energias em trabalho no mundo espiritual? Uns trabalhando com mãos mesmo, que ainda não tem todo o poder da mente. Porque todos trabalhamos quando temos boa vontade, sempre com supervisão. Então, gratidão a todos que estão cuidando de nós. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu ver ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência na direção dos menos felizes. Aqui está colocando que a gente tem que servir a todos, mas especialmente os menos felizes, porque mais precisam, né? Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentimos cansados, suspirando por repouso em débito, porque o repouso é necessário para quem está cansado, gente. A gente também não pode ficar sem repouso nenhum, senão adoece, né? Mas o indébito, aquela folga maior, né? Lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Porque a gente lê nos evangelhos que Jesus falou: Senhor, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Então, o amor de Jesus é tão intenso, o amor de Deus é tão intenso por nós. Se a gente olhar o entorno, a natureza, o quanto que a natureza trabalha para nos beneficiar, quanto as bênçãos nos traz, a gente sente tanta gratidão e tem tanto exemplo que não tem como, se a gente prestar bem atenção, quer dizer, a gente trabalhar bem o ideal, da gente ficar inativo. Virando a página 2, eu trouxe outro texto do Emmanuel que orienta que às vezes a pessoa fica pensando que ela tinha que estar com uma creche muito grande para cuidar não sei de quantas crianças, ou que ela tinha que ter adotado pelo menos um, ou que ela tinha que dar pelo menos um tanto de dinheiro bom para o centro espírita. O que vale R$10? O que vale fazer determinado? É muito pouco. Esse texto mostra para nós que os serviços que Jesus espera da gente são os serviços da gente trabalhar dentro de nós a vontade de amar nosso próximo e estender a mão. Não é a quantidade material, é a quantidade afetiva. É o quanto de sentimento de amor eu estou naquele momento para o meu próximo. O quanto de amor eu sinto naquele momento.
Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades dos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome numa grande imprensa. A maioria ainda é esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. E aí ele vai citando o que poderia ser esses pequenos serviços que, lotados de amor, teriam o mesmo valor dos grandes. Porque sabe quem recebe um sorriso amoroso o quanto é bom. A gente sabe quando chega aqui na casa espírita, né, gente? Como é bom ser recebido, né? Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Em vez de falar mal, silencie. Se você não puder falar bem, se aquilo te chocou a ponto de você não ver Deus naquela situação, pare para refletir, mas não fazer maus comentários. Porque só piora, né? Lembrar do poder do pensamento. Um livro santificante que se dá com amor. Quando eu leio isso aqui, eu lembro do Haroldo Dutra Dias, que é um grande comunicador que eu admiro muito. Fala de Jesus muito, fala da doutrina espírita muito. E ele foi incentivado ganhando um livro. Uma sentença carinhosa. Muitas vezes a gente presenteia um livro, ele fica lá na estante. Às vezes vai ficar 10 anos. Às vezes outro que não ganhou o livro vai ler. Eu já li muito livro quando não tinha condições de comprar os livros, ganhados de outros. Fazia bom uso que o outro não tinha usado. Importa é que a gente divulgue, né? Uma sentença carinhosa, que muitas vezes a pessoa está triste pra caramba. Se você, fulano, tenha força, Deus é bom. Você não precisa falar se vai dar certo, se não vai. Você não sabe. Mas como você sabe que Deus é bom, tudo que acontecer ali, se você desejar, vai ser melhor do que está no momento. E essa sentença é muito amparadora, né? O transporte de um fardo pequenino. Aqui sabe quem já sentiu dor na coluna, nos braços, nos ombros. Está carregando aquele preso grande dentro do ônibus ou na rua, né? Que alguém fala assim, quer que eu carregue um bocadinho? Você fica sem graça. Um bocadinho eu quero, tá ardendo pra caramba o ombro. Né? A sugestão do bem. Que às vezes a pessoa está falando mal pra caramba do outro, você não tem condição de cortar aquela sentença, você chama ele para outro assunto. Né? Intervém no assunto, corta, né? A tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Essa aqui é das mais difíceis, né, gente? Você ficar calmo diante da pessoa que fala demais, né? E você ter paciência para entender qual que é a mais importante de todas aquelas frases ali. Às vezes, nenhuma das frases que soltaram eram necessárias e estava precisando só de aconchego. Os favores gratuitos de alguns vinténs. A dádiva espontânea, ainda que humilde. A gentileza natural constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Do tipo, o cara chegou super apertado, você já está há bastante tempo na fila. Mas se dá mais 5 minutos para você fizer pouca diferença, se você puder inverter a posição, que importa a cegueira de quem recebe? Aí a pessoa fala assim, o sujeito nem nota que eu fiz o serviço para ele. Que importa? Importa é o que você vibrou, a sua intenção, a sua ligação com Cristo, a sua ligação com o bem. Porque é a ligação mais forte que onda de rádio. É ligação via pensamento. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas, diante do impulso afetivo dos bons corações. Então está falando como é que o impulso dos bons corações conforta e alimenta quem faz. Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os favores, grandes e pequenos. Então a gente tem que lembrar que Jesus fez a cura do cego sem pensar se ele merecia ou não. Porque Jesus nos deu e a gente recebe muitos dons quando chegamos aqui nessa encarnação. E ninguém está pensando se a gente merece ou não merece. Está pensando e torcendo porque a gente os use todos ao bem. Todos na sintonia do bem. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora e depois.
Porque se a pessoa começa a aparecer, lá vem, se a pessoa sobe, lá vem o que puxa para baixo, né? Se a pessoa destaca, lá vem as pedras. Se a pessoa não tiver um preparo muito grande emocional para aceitar a crítica, é melhor que não apareça mesmo, né? Ainda que quisesse aparecer. Então esse negócio de aparecer tem que ser muito refletido, né? Muito pensado. E no bem de Jesus, Jesus falou o quê para o leproso? Não contes a ninguém. Porque o bem fez bem a quem fez. Não tem que ser divulgado desse modo. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Aqui talvez seja a frase mais importante. Porque é dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso convívio, que a gente tem que ser bondoso. Que a gente tem que ter piedade do erro do outro, que a gente tem que pedir desculpa dos nossos erros, que a gente tem que envolver o outro com a vibração intensa que Jesus nos envolve, para que envolvido assim ele não nos perdoe, porque às vezes a gente pisou na bola sem ver mesmo. Não menosprezes os servicinhos úteis, neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam e na experiência humana. Eu quero agradecer a oportunidade de ter estudado essas mãos em serviço de Jesus. Que a cura que Jesus fez, pela fé intensa do leproso, possa ser feita nos nossos espíritos, no nosso corpo, pela nossa infinita fé e pela nossa sintonia intensa com Ele. A gente tem que lembrar que essa cura do leproso foi no momento que ele foi invadido imensamente pelas energias de Jesus, mas ele teve que olhar Jesus. Teve que pensar quem era. Olhar a beleza de Jesus, a paz de Jesus. Ele teve um momento de imaginar a quem ele estava buscando para fazer a ligação. E aí ele se aproxima de Jesus e pede. Que a gente possa fazer essa aproximação através da reflexão, através dos momentos de desligar dos problemas, que antes de expor nossos problemas para Jesus e Deus, a gente possa primeiro lembrar quem que o Pai é, quem que Jesus é. Lembrar da sua bondade, das suas virtudes, das suas vibrações. E imerso nessas vibrações amorosas e pacificadoras, aí sim, pronunciar o nosso pedido. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada. Então, meus amigos, meus companheiros aí, de trabalho, né, durante a semana toda, a Maria Célia falou uma coisa muito importante, né, que é a questão de a gente conhecer a mensagem do Cristo. E a casa, né, o Grupo Ceareiros de Cristo, ele tem estudo toda semana, gente, de domingo a domingo. Então, nós vamos começar pelo domingo, né? Então, hoje, às 7 horas da manhã, tem o estudo do livro O Consolador. Estão todos convidados. Na segunda-feira, às 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, também às 19 horas, do Livro dos Espíritos, na terça-feira, às 19. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um estudo online, que é o estudo das obras da Joana de Ângeles. Nesse momento agora, nós estamos estudando o livro O Homem Integral, que é o segundo livro da série psicológica. Na sexta-feira, nós temos o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Muita gente não conhece esse estudo, mas é um estudo em que a gente abre, né? Normalmente ele é organizado. Aqui na casa, nós estamos estudando agora o capítulo 5, os versículos 30 e 31, do Evangelho de Mateus, onde está trabalhando os contrastes com a lei, né? Aquilo que Jesus vai falar, né? Aquele que não cometereis adultério, mas a gente vai adultério pelo pensamento, né? Então a gente está estudando. Então todos convidados, quem quiser, tá? É sexta-feira, às 20 horas. Aos sábados nós temos um estudo aqui também muito bacana, muito bom, né? Que é desse livrinho aqui, ó, do livro Vida Feliz, que a gente abre aqui todo domingo de manhã. E é um estudo que é uma roda de conversa, é um bate-papo que a gente tem, né, onde as pessoas podem participar, e logo após nós temos aí também, né, um trabalho aí que a gente faz de passes também depois, né, desse estudo. Então, a oportunidade está aí. A casa está aberta para todo mundo, quem quiser é só chegar.
né? Que nem fazia Jesus, é só chegar, que a casa está aberta. Então nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que desde sempre está cuidando de todos os trabalhos desta casa, de cada um de nós. Que possamos, Senhor Jesus, ao sair desta casa, carregar no nosso pensamento e em nossos corações essas mensagens de amor e luz e dar-nos força, Senhor, para que possamos, no nosso dia a dia, praticá-las. Conforme diz Emmanuel e o próprio Jesus, colocarmos as nossas mãos operosas através do pensamento, do sentimento e da ação no bem. Que o Senhor nos ampare, nos fortaleça durante toda essa semana e que essa energia positiva também possam chegar a todos os lares em sofrimento. Obrigada, Jesus, que assim seja. E aqueles que quiserem, né, tomar o passe, podem ficar assentados. A gente primeiro, né, chama os pais que têm filhos na evangelização para que possam ir liberando aí as crianças, né? Os pais primeiro são os que irão tomar o passe, tá bom? E em seguida vão chamando os companheiros, tá? Um abraço a todos, que Jesus nos ampare.